Olá! Hoje vamos mergulhar sobre um tópico muito importante, sobre políticas públicas, economia e regulação. Vamos entender o que são políticas públicas e o que elas afetam a nossa economia. Bora lá? Política pública e sua definição. Começando, vamos definir o que são as políticas públicas. Essencialmente, são ações do governo que afetam diversos aspectos da nossa sociedade. Isso inclui relações externas, defesa nacional, política social e econômica. As políticas econômicas são fundamentais para estruturar a ordem econômica e alcançar resultados desejados. Instrumentos de políticas industrial. Existem 4 categorias principais: fiscais, monetárias, cambiais e de intervenção direta. A política tributária é usada para estimular ou desestimular setores específicos, enquanto o controle da oferta de moeda influencia a taxa de juros. Regulação e desregulação. A regulação visa evitar abusos em setores monopolizados como serviços públicos. Queremos evitar que empresas obtenham lucros exorbitantes a custo dos consumidores e estabelecer preços justos. A empresa pública e a privatização. Empresas públicas são criadas por diversas razões, incluindo entender propósitos sociais negligenciados por empresas privadas. A privatização, por outro lado, envolve transferir prioridade para empresas privadas. A análise do Brasil e políticas industriais. Por fim, oferecemos uma análise das políticas industriais do Brasil, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Para concluir, espero que agora você tenha uma compreensão mais profunda das políticas públicas. Economia, regulação e privatização. Esses conceitos são fundamentais para o funcionamento de nossa sociedade e economia. Este tópico nos levou a uma jornada profunda, explorando a complexidade das empresas públicas, os desafios, os equilíbrios e os objetivos sociais e eficiência econômica, bem como a dinâmica da privatização. Ele também forneceu uma análise crítica da experiência britânica e nos orientou nas discussões sobre políticas industriais no contexto brasileiro. Agora vamos dar uma olhada no apêndice, que nos leva ao desenvolvimento industrial no Brasil, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse período foi marcado por transformações estruturais significativas na economia, influenciadas diretamente pela política econômica e governamental. O texto inicia com uma retrospectiva do início da industrialização no século XX, destacando as fases do desenvolvimento industrial do país. Durante esse período, vimos o Brasil passar por uma fase dinâmica de expansão e estruturação de seu parque industrial. Período de crise e estagnação. Em seguida, o texto aborda um período de crise e estagnação no desenvolvimento industrial brasileiro, o que teve impactos significativos na economia do país. Isso nos mostra a importância das políticas governamentais na promoção do desenvolvimento, destacando o papel fundamental do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, como um órgão de apoio à industrialização. O BNDES desempenhou um papel crucial de apoio ao desenvolvimento industrial do Brasil desde sua criação e continua fazendo. Nova estratégia de desenvolvimento. Mais recentemente, o BNDES adotou uma estratégia de modernização com o objetivo de aumentar a produtividade industrial e a competitividade internacional. Isso é fundamental para garantir que a indústria brasileira continue a evoluir e se destacar no cenário global. O apêndice nos fornece uma visão abrangente do desenvolvimento industrial no Brasil e da influência das políticas governamentais nesse processo. É evidente como as políticas macroeconômicas, como as monetárias, cambiais e fiscais, desempenham um papel crucial nessa trajetória. Os primórdios da industrialização. Agora, vamos explorar os primórdios da industrialização no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, houve desenvolvimento industrial em setores específicos, principalmente impulsionado pela iniciativa privada, com intervenções estatais limitadas até 1945. Isso ocorreu devido à priorização dos interesses do café e políticas de contenção. E a crise do café incentivou o desenvolvimento industrial, voltado para o mercado interno. O modelo econômico primário exportador, predominante no início do século, entrou em crise desde os anos 30, e a crise do café incentivou o desenvolvimento industrial voltado para o mercado interno. Foram criadas instituições como o Conselho Federal de Comércio Exterior e a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil para financiar novas indústrias. Na década de 40, o Estado começou a investir diretamente em
indústrias de bens intermediários e na produção de motores pesados. O Banco do Brasil assumiu um papel de destaque no financiamento da indústria de transformação. No entanto, o desenvolvimento industrial até então dependia muito de importações. O período após a Segunda Guerra Mundial marcou uma mudança significativa com a concentração na produção nacional para atender à demanda interna e a substituição de importações. O Programa de Metas de Juscelino Kubitschek introduziu um planejamento efetivo, com a colaboração entre o capital privado e estrangeiro e o Estado. Na década de 50, houve uma rápida expansão da demanda interna, devido ao aumento da renda real. Políticas econômicas visavam proteger o mercado interno com tarifas aduaneiras e controle cambial. O BNDE foi criado em 1952 para financiar o desenvolvimento industrial. A participação direta do Estado em investimentos aumentou, abrangendo indústrias de base e infraestrutura. Isso formou a base para conceitos industrial posterior e consolidou a substituição de importações. A participação direta do Estado em investimentos aumentou, abrangendo indústria de base e infraestrutura. Isso formou a base para o crescimento industrial posterior e consolidou a substituição de importações. A difusão e cristalização do desenvolvimento industrial. A linha do tempo da economia brasileira até o início dos anos de 1960 foi marcado pelo processo de substituição de importações, que impulsionou o crescimento do país em cerca de 6,8%. No entanto, após esse período, o Brasil enfrentou uma fase de estagnação, devido a várias razões. Essas razões incluem a crescente inflação associada à industrialização, a natureza intensiva em capital da industrialização brasileira, o aumento do papel do Estado na economia e a estagnação do setor agrícola. O governo tentou reverter a estagnação com o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social em 1963, buscando captar recursos privados e reduzir os gastos públicos. Mas essas ações não foram eficazes e resultaram em aumento da inflação e crescimento quase imperceptível do PIB. Entre 1964 e 1966, políticas de controle inflacionário foram adotadas, incluindo o controle da demanda e crescimento econômico, além de reformas institucionais, tributárias e financeiras. Isso resultou em uma queda da inflação e um aumento na produção, mas também gerou instabilidades nas taxas de crescimento econômico. O Plano Nacional de Desenvolvimento, a partir do final dos anos 60, tinha como objetivo manter o alto nível do PIB global. Isso envolveu uma nova modernização do sistema financeiro e do mercado de capitais brasileiro, bem como investimentos em setores estrangeiros, como petroquímica, construção naval, comunicações e mineração. Essas políticas resultaram na rápida disseminação de produtos industrializados no mercado interno e na diversificação das exportações, gerando um aumento na complexidade econômica do Brasil entre 1968 e 1973. Esse período também viu um aumento na massa salarial e no consumo interno. Desafios no desenvolvimento industrial brasileiro. A partir de 1973, o Brasil enfrentou desafios econômicos significativos, começando com o primeiro choque de petróleo. Isso influenciou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1975 a 1979. Os desafios incluíram o aumento dos preços de petróleo, crescimento das exportações afetando os preços internos, aumento das taxas de juros, mudança nas políticas salarial e aumento dos custos de produção. Esses desafios moldaram a economia brasileira nas décadas seguintes, impactando profundamente o desenvolvimento industrial do país. Em resumo, o desenvolvimento industrial no Brasil desempenhou um papel importante até o início dos anos de 1970, mas a partir desse período, desafios como choques do petróleo, inflação e endividamento externo tiveram um impacto significativo. Esses desafios mostraram a complexidade do processo de industrialização e sua influência na economia brasileira. Na década de 80, o parque industrial brasileiro estava maduro, abrangendo uma ampla variedade de setores, desde bens de consumo intermediário e final até bens de capital. O processo de substituição de importações estava em vigor desde os anos 50. O Brasil alcançou a autossuficiência na produção industrial em diversos setores, atendendo amplamente à demanda interna. No entanto, essa proteção resultou em ineficiências estruturais, atraso tecnológico e heterogeneidade técnica. O desenvolvimento industrial não acompanhou a distribuição de renda, limitando a expansão do mercado interno. O alto protecionismo e o baixo custo da mão de obra desencorajaram o investimento em modernização. A estratégia de industrialização anterior enfatizava o investimento estatal direto
e subsídios, enquanto o setor privado era incentivado por meio de preços e tarifas protecionistas. Medidas macroeconômicas foram adotadas para conter a inflação e reduzir os déficits das contas externas, incluindo uma política cambial agressiva, controle de preços e restrições mais rígidas às importações. Este período representou um desafio significativo para a economia brasileira, com a necessidade de equilibrar proteção, inovação e eficiência. Foram impostas políticas rigorosas que restringiram o comércio e o crédito, desencorajando os investimentos privados. Apesar das dificuldades, houve crescimento em setores específicos como indústrias, finanças e comunicações em 1982, evitando uma queda mais acentuada do produto nacional. A política salarial reformulada sustentou o consumo agregado, mas a inflação afetou grande parte do aumento na demanda interna. Em 1983, revisões na política salarial resultaram em uma perda média de poder de compra dos assalariados de cerca de 20%. O aumento de desemprego também causou uma queda na demanda agregada. Em 1983, as exportações superaram as importações devido à contenção de demanda industrial, afetando setores como bens de capital e construção civil. A inflação acelerada foi causada em parte por choques de oferta como enchentes, secas e aumentos de preços controlados. A política monetária expandiu a moeda para ajustar a liquidez. Em 1984, a economia brasileira iniciou um novo ciclo de crescimento, após 3 anos de recesso. Em 1984, a economia brasileira iniciou um novo ciclo de crescimento após 3 anos de recessão, impulsionado pela ocupação de fatores de produção ociosos, registrando um crescimento de cerca de 4,5%. A queda dos preços do petróleo, taxas de juros internacionais mais baixas e melhorias no emprego contribuíram para o crescimento histórico de 1985. Déficits públicos crescentes e ação sindical intensa afetaram a economia, com maior uso de moeda estrangeira e o aumento dos salários reais. A capacidade industrial e o mercado externo, especialmente o japonês, desempenharam um papel na reversão da recessão. No entanto, afetou uma política industrial estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológico a médio e curto prazos, afetando a competitividade internacional da indústria. O setor de informática recebeu apoio, mas a falta de investimento limitou seu crescimento. Políticas de desenvolvimento industrial enfrentaram obstáculos entre 1985 e 1987. O Plano Cruzado de 1986 inicialmente impulsionou a demanda e a renda, mas não resolveu problemas estruturais. Gargalos na produção levaram à escassez de produtos, aumento de preços e acúmulos de atrasos cambiais. O Plano Cruzado 2 não resolveu problemas, resultando em aumento de preços e déficit público. Nos programas industriais em 1987 tiveram resultados limitados. Zonas de processamento das exportações propostas em 1988 tiveram críticas de eficácia. Nas décadas de 1980 e 1990, nesse período, o país enfrentou desafios consideráveis. Planos econômicos como o Plano Bresser, Verão Collor I e Collor II foram implementados para controlar a inflação. No entanto, houve falta de definição na política industrial, atraso tecnológico e problemas em setores como informática, telecomunicações e indústrias têxteis. A indústria farmacêutica tinha limitações e a pesquisa industrial era incipiente. Além disso, o markup da indústria era alto, enquanto a participação dos salários no produto industrial era baixa. Esses desafios moldaram o desenvolvimento industrial no Brasil durante esse período complexo. No que diz respeito ao financiamento público do processo da industrialização no Brasil, o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, desempenhou um papel fundamental. Foi criado em 1952 com o objetivo de promover a industrialização do país, concentrando-se inicialmente em setores como energia elétrica, ferrovias e siderurgia. O financiamento do BNDE veio de recursos próprios e de bancos externos. Até 1973, o foco era em indústrias de base e bens de consumo, a partir de 1974 e durante a década de 80. Com o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, o foco mudou para indústrias de bens de capital e siderurgia, visando a substituição de importações. Em 1980, o BNDES se transformou no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Durante a crise da década de 70 até o final de 1985, o BNDES foi criticado por ajudar empresas à beira da falência, impactando negativamente suas finanças nas décadas de 80 e 90.
O BNDES mudou seu foco para produtividade e competitividade. No final da década de 80 e início de 90, o Brasil enfrentou desafios econômicos. A resposta foi uma política industrial sólida. Nesse período, a terceira revolução industrial começou a ganhar força, levando a países desenvolvidos a criar blocos econômicos e buscar novos mercados. E é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e espero que tenham gostado.